Boa noite, pessoal. Dando continuidade ao ano científico da Sopterge, segundo debate Sopterge do ano. Gostaria de agradecer aqui ao apoio da AstraZeneca, aos palestrantes e aos colegas que estão presentes aqui prestigiando o evento. Tá alto? Deixa um pouco. Então, como nossa primeira palestrante, doutora Nádia, que vai falar sobre a importância do epitélio na abordagem da asma grave, um caso clínico. Doutora Nádia, por favor, obrigado pelo aceite. Boa noite, todo mundo. Eu agradeço o convite da Sopterge para falar desse tema que eu tanto gosto, que é a asma grave. Então, a ideia é mostrar um caso clínico de asma grave, mas antes eu vou dar uma pincelada sobre as vias inflamatórias implicadas na patogênese da asma e a sua implicação terapêutica. E aí a gente vai chegar no epitélio, vai todo mundo entender direitinho. Então, opa, não está indo. Ah, não, tem que apontar para cá, né? Claro. Esses são meus conflitos de interesse. E antes de falar da asma grave propriamente dita, a asma é uma doença que é muito boa, entre aspas, de tratar, né? Eu que gosto de fibrose também, quando a gente compara o tratamento delas e a satisfação que a gente tem na resposta ao tratamento, a asma realmente surpreende nesse sentido. Então, quando a gente está no consultório ou mesmo lá no ambulatório de asma, onde eu faço, a gente vem aquele paciente com asma, com diagnóstico de asma grave para a gente. Na grande maioria, você orienta dispositivo inalatório, você otimiza medicamento inalatório, você orienta a relação do controle do ambiente, trata comorbidades e muitas vezes esses pacientes ficam bem, ficam estáveis e ele passa a ser, então, um paciente com asma de difícil controle. Mas existem aí 10% dos pacientes que efetivamente são pacientes que têm asma grave, independente de usar o dispositivo de forma correta, regular, de ter o controle do ambiente, de ter as comorbidades controladas, são pacientes que vão desenvolver asma, vão exacerbar, são pacientes que têm uma qualidade de vida ruim, ficam ansiosos, têm medo de viajar, têm medo de fazer as coisas, eles usam cronicamente corticoide oral, muitas vezes prescrito por médico, mas outras vezes por automedicação mesmo. Outro dia eu recebi um paciente no consultório que ele está corticoide, um xarope que eu tomo, assim, mais ou menos 3 vezes por semana, que aí eu fico bem. Não sabia que o COD-D tinha corticoide. Então, era um paciente usuário crônico de corticoide há mais de 2 anos e tido como asma controlada, fazendo uma dose baixa de corticoide inalatório. Então, são pacientes que... E aí vem, junto com isso, todo o efeito colateral do uso crônico de corticoide, né? São pacientes que morrem mais em comparação aos pacientes com asma controlada, e existe, lógico, um impacto enorme social e econômico comparado com os pacientes que têm asma controlada. Agora, nesse ano que se passou, em 2024, saiu uma revisão na RS, muito interessante, sobre a história da terapêutica da asma. E ele começa falando... opa, quero voltar. E aí ele começa falando... Peraí. E ele começa mostrando que nos anos 30 até os anos 70 foram anos áureos para a asma. Por quê? Porque definiu exatamente a asma, confirmou como uma doença inflamatória, corticoide inalatório, beta-2 de longa. Nos anos 50 foi quando surgiu o aerosol, né, o spray, aquele medicamento que você podia fazer num negócio pequeno, que você podia levar para viajar, podia ir para a escola, podia ir para o trabalho. Então, tudo isso facilitou o tratamento da asma. E aí o estudo da asma, da imunologia da asma foi crescendo, e aí a gente identificou uma série de biomarcadores, uma série de moléculas aí que poderiam ser usadas no tratamento da asma. Aqui eles começaram a valorizar bastante o eosinófilo, identificaram os leucotrienos, que foi usado há muito tempo, os antileucotrienos, e a gente ainda usa em algumas situações.
E a partir daí, nos anos 90 do século passado, a gente começaram a surgir vários estudos, assim, estudos de corte, acompanhamento de pacientes de registros de asma grave, e esses pacientes eles foram alocados em quadradinhos, assim, em clusters, que são os fenótipos, né? E esses fenótipos, por exemplo, e citando como exemplo, fenótipo da mulher obesa que tem uma asma córtico resistente, o fenótipo da asma de início na infância, com outras atopias e que é córtico sensível, o fenótipo do adulto, de asma de início da vida adulta, hipereosinofílico com polipose nasal. Então, todos esses fenótipos que foram inicialmente identificados nesses clusters e tudo, ele se relaciona a um endótipo específico. Então, com o estudo da imunologia e a identificação das respostas celulares e da imunologia da asma, a relação entre o endótipo e o fenótipo foi acontecendo. Hoje, eu vou mostrar mais para frente, mas a gente tem bem definido a asma T2 e a asma não T2, que tem uma série de coisas, e isso guia o nosso tratamento, porque as moléculas que existem são moléculas que agem exatamente a maior parte deles na resposta T2 e outras pode agir também na outra resposta. E, mais recentemente, a gente começou a entender o epitélio como uma parte viva na imunologia da asma. E como que isso acontece? O epitélio, ele não é só uma barreira mecânica, não. Ele é uma barreira imunológica. Então, quando eu tenho uma lesão desse epitélio e aquilo rompe, quando você não tem uma predisposição genética a desenvolver asma, todas essas células que se encontram aqui, que não são só a ciliar, como é que é? Ciliada, esqueci o nome da célula, enfim. Mas não são só elas, mas existem outros tipos de célula que elas produzem uma homeostase ali para poder manter o equilíbrio do funcionamento do epitélio. Mas quando você tem uma genética, uma predisposição genética à asma, quando você tem essa lesão, o epitélio começa, as células epiteliais começam a produzir alarminas. E essas alarminas, elas são produzidas TSLP, a interleucina 33 e a interleucina 25. Essas alarminas, elas desencadeiam uma série de respostas inflamatórias distintas e que são absolutamente importantes para o aparecimento dos sintomas da asma. Então, eu vou falar só as coisas que são as moléculas que são mais importantes. Mas uma vez que você tem TSLP ativado, ali a nível de epitélio, ele vai agir nas células inatas do tipo 2, aí vai estimulá-las a produzir interleucina 5, que age diretamente na ativação da produção e recrutamento dos eosinófilos, a interleucina 13, que age ali na produção de muco e está extremamente relacionada aos níveis de óxido nítrico que existe aqui. Existe também ativação das células naive em células para poder se transformar em células de imunidade T2, e aí você tem ali também, novamente, a produção de interleucina 4 e 13. A interleucina 4, por sua vez, ela age ali nas células B, com o aumento da produção da IgE. Então, esse é toda a fisiopatologia para asma T2. Então, alérgica e não alérgica. Então, aqui eu teria asma T2 alérgica, vindo do TSLP, e aqui eu teria asma mais eosinofílica também, a partir do aumento da produção de TSLP. Mas o TSLP, ele também age, tem uma ação direta nos mastócitos, que é uma via que não tem a ver com a via da resposta T2, e ele estimula os mastócitos e eles são recrutados pela musculatura lisa do pulmão. E acredita-se que esse é o mecanismo pelo qual acontece, o eosinófilo também tem papel nisso, mas os mastócitos também têm papel na hiperresponsividade brônquica, que é muitas vezes aquela hiperresponsividade que o paciente faz, o imunobiológico T2, e a gente não consegue controlar. E, por outro lado, ele também age estimulando células dendríticas que fazem toda a estimulação de toda aquela cascata não T2, que é através da interleucina 17 e através das células tipo 1. E qual é a importância disso tudo na nossa prática médica? Como que eu consigo, lá no meu consultório, saber se aquele paciente
do endótipo T2 alto, que seria o T2 que produz IgE, que produz interleucina. Eu consigo dosar interleucina 5, 13? Como que isso acontece? Então, a gente lança a mão de algumas coisas. Primeiro, a gente tem, através da idade, das comorbidades e da avaliação de biomarcadores, o fenótipo que se liga a esse endótipo. Mas, na prática, o que importa, que vai me ajudar é solicitar os biomarcadores. São eles os eosinófilos séricos, a fração exalada de óxido nítrico. Os eosinófilos séricos, eles refletem muito aqui a interleucina 5, um pouco da 4 e da 13 também. O feno, ele reflete o aumento da interleucina 13, como eu disse anteriormente, e aí já é ali da interleucina 4, e diz respeito à asma alérgica. Então, para resumir aqui no GINA 2024, a indicação dos imunobiológicos na asma grave T2, a gente tem basicamente 4 famílias, né, de imunobiológico. A gente tem o anti-IgE, que é indicado para asma grave. A gente tem o anti-IL5 e o antirreceptor de IL5, que é indicado para asma eosinofílica grave. A gente tem o anti-IL4, que acaba agindo também com redução do IL13, porque eles utilizam o mesmo receptor. Para usar a asma grave, que eles chamam tipo 2, a asma alérgica eosinofílica, um pouco mais acima ali na cascata, onde eu consigo bloquear. E o anti-TSLP. Aí, observem que existem várias indicações, né, de critérios de elegibilidade, e para o TSLP, como ele age bem ali no epitélio, a única critério de elegibilidade que esse paciente tem que ter é ter asma grave e ter exacerbado uma vez. Mas note que, quando a gente fala em preditor de resposta, em todos esses imunobiológicos, o eosinófilo mais elevado, ele é o principal marcador de boa resposta. Então, mesmo o TSLP, que é um medicamento que a gente pode utilizar na asma não T2, ele responde muito bem e até melhor nos pacientes com asma alérgica. E agora a gente vai para o nosso caso clínico, só dando uma passadinha para a gente poder entender como que a gente pensou. A CNS, ela é uma mulher de 30 anos, ela é natural do Rio de Janeiro, ela é agente de saúde, trabalha numa clínica da saúde e numa comunidade que tem que subir, descer lá para fazer as visitas dela. E ela foi encaminhada ao serviço de asma da Policlínica Piquet Carneiro em fevereiro de 2023. E ela, o que ela tinha? Ela tinha rinite alérgica e asma desde a infância. E aí ela teve aquela melhora espontânea que acontece da asma por volta dos 14, 15 anos, manteve uma rinite, mas a asma bem controlada. Até que ela engravida aos 22 anos e durante a gravidez ela volta a apresentar piora dos sintomas da asma, com chiado no peito, aperto, tosse e várias exacerbações. Foi uma gravidez bem difícil, mas nasceu a menina, bonitinha, tá lá, já a gente conhece. E aí, ela, desde que ela que ela volta a apresentar os sintomas de asma, ela tem uma piora progressiva desses sintomas, com necessidade de uso de corticoide oral inúmeras vezes, com inúmeras exacerbações, 5 a 6 exacerbações por ano. E ela tinha como gatilho poeira, exercício, caminhar, às vezes só ela subia o morro, né, para fazer visita domiciliar, e às vezes subia um pouco o morro, ela já exacerbava bastante. Poluição, infecções virais e mudança de tempo. E ela já veio para a gente em uso de 1.200 microgramas de budesonida, montelukast, budesonida nasal, tratando a rinite. A rinite estava bem controlada quando ela chegou. E aí a gente solicitou uma série de exames para tentar fenotipá-la e entender que asma é essa que ela tem, né? Aonde a asma, que gatilhos, que drives ela tem ativados inflamatórios, para a gente poder ver o melhor medicamento para ela. E aí ela tinha ela trouxe vários hemogramas, eosinófilos que variavam entre 74 e 184. E a gente sempre ficou na dúvida se ela tinha suspendido o corticóide há pouco tempo, porque ela colhia muito quando ela estava exacerbada. Então, a gente não sabia se esse eosinófilo é maior ou não, mas, na realidade, eu não podia, a gente tinha que lidar com aquilo que a gente tinha, né? Tinha uma IgE de 648 e uma IgE específica para aeroalérgeno positiva, o pteroníceos e a barata, um feno de 12 partes por bilhão.
E quando ela fez o feno, a gente tinha o feno até recentemente lá na UERJ, quando ela fez o feno, ela tinha exacerbado há muito pouco tempo. Então, ela tinha feito uso de corticoide, a gente também ficou, mas não conseguimos repetir. Tinha um VF1 pré-BD de 65%, 2 litros, e tinha uma prova bronquiolatória positiva. A TCI ela tinha um IgE específico negativo para aspergilos, que ela era muito grave, a gente teve essa preocupação, embora o eosinófilo não fosse muito alto, e tinha uma TC que mostrava uma perfusão em mosaico apenas. E além disso tudo, ela usava beta-2 de resgate todos os dias, ela acordava todas as noites, ela tinha extrema limitação da sua vida diária, era bem ruim para ela. E ela usava mais de um canistro de aerolim por mês. E aí a gente fez diagnóstico de asma alérgica e eosinofílica, e é uma asma não controlada. E na ocasião, a gente optou por fazer o anti-IgE, porque era uma paciente que tinha um forte componente alérgico, e assim a gente fez. E como que ela evoluiu? Ela começou a fazer o medicamento em maio de 2024, um ano depois, a gente. De 23, desculpa. Um ano depois, em maio de 24, ela continuava usando a budesonida na mesma ótica, corticóide inalatório dose alta, e ela teve alguma melhora. Ela apresentou 4 exacerbações no último ano, usou 6 vezes corticoide, porque ela teve piora do sintoma, ficou com medo e se automedicou. Ela mantinha o uso diário de beta-2, mas em menor quantidade, ela usava menos vezes, e ela estava acordando ainda à noite algumas vezes, e ela mantinha a limitação nas atividades de vida diária. E ela tinha contado que nessas exacerbações que ela teve importante, que ela foi para emergência, foram todas associadas ou a uma queima lá que ela tem perto da casa dela, ou alguma coisa que ela teve que correr no trabalho, estou me sentindo melhor, vou subir ali rapidinho, e ela faz crise mesmo, horrível de ficar dias, ter que internar ou ir para emergência. Então, a gente entendeu ela como uma asma não controlada, alérgica eosinofílica, e que mesmo com o controle do ambiente, ela estava tudo direitinho, ela continuava exacerbando, e mesmo com o uso do imunobiológico. Então, a nossa conduta foi trocar o imunobiológico. E aí, na nossa escolha de imunobiológico, foi o tezepelumab. E aí foi prescrito o tezepelumab para ela. Ela começou o tezepelumab em agosto de 2024, desculpa, eu botei 25, a gente nem tá. E aí agora, em fevereiro, a gente reviu ela. E como que ela está? Ela apresentou apenas uma exacerbação, foi bem no primeiro mês de tratamento, quando ela fez o corticoide oral. Ela não precisou ir à emergência, ela mesma se automedicou com corticoide oral e resolveu. Ela usa beta-2 de resgate ainda, mas ela usa 3 vezes por semana, 2, 3 vezes por semana, e é muito relacionado ao esforço físico que ela faz, que ela está agora mais disposta e voltou a assumir algumas funções no trabalho dela que ela tinha deixado de fazer. Ela não acorda mais à noite por conta da asma, e ela hoje tem um VF1 de 2 litros e 32, ganhou aí algo em torno de 300 ml de VF1 nesses 7 meses. E eu queria mostrar para vocês o porquê, o motivo pelo qual a gente escolheu o tezepelumab entre todas as outras opções que a gente tinha. Então, primeiro, que o nosso entendimento foi que essa via da inflamação alérgica, ela estava realmente bloqueada aqui no bloqueio do IgE. Mas as outras vias, a via do interleucina 13, a interleucina 5, a gente não tinha certeza se ela tinha ativado ou não, porque os biomarcadores, eles são sensíveis ao corticoide, e aí a gente fica sem saber. A gente não tinha bloqueado. E essa via do mastócito, que a gente acredita que ela tenha, porque ela tem muita hiperresponsabilidade brônquica, a gente certamente não estava bloqueando. Então, a nossa escolha pelo tezepelumab foi pela possibilidade de bloquear essas 4 vias e tentar oferecer uma melhor resposta para ela. Então, o que também nos fez pensar nisso, né? Tem um registro de asma grave, o maior registro de asma grave que tem no mundo, que é
que são mais de 12 centros na Europa, Américas e Ásia, não sei se tem na África, não sei, não me lembro, mas eles avaliaram que até 60% dos pacientes eles têm mais de um biomarcador, sugerindo que mais de 60% dos pacientes têm mais de um drive inflamatório ativado ali no mecanismo da asma. E em paralelo a isso, tem um estudo de 2014 que mostra que, através da análise do escarro induzido e a pesquisa de eosinófilo, que essa estratificação, a verificação da inflamação, ela é variável, porque depende se você está exacerbado, depende se você usou algum medicamento. Então, esse estudo mostrou que próximo de 50% das pessoas ao longo do ano, ele fazia sazonalmente, não vou lembrar aqui de quanto tempo, eles variavam muito com relação à manifestação da eosinofilia no escarro, né, que foi visto. Então, eu queria aproveitar e passar para vocês um pouco dos resultados dos principais estudos do tezepelumab no tratamento da asma grave. Não vou falar extensamente de cada um deles, mas são só para mostrar para vocês que existem muitos estudos robustos. Existe o estudo fase 2, o Navigator, que é o fase 3, que se segue do Destination, que é um fase 3 estendido. Esse Cascade, que é um estudo muito interessante, que fez biópsia por broncoscopia no paciente com asma grave, então ele é bem interessante, e um de farmacovigilância que está acontecendo agora. E o que a gente viu no Navigator, que é esse fase 3? O Navigator é um estudo clássico, randomizado, duplo cego, braço com 210 miligramas de tezepelumab, braço sem placebo. O que eles observaram? Que os biomarcadores desses pacientes caíam rapidamente interleucina-6 e se mantinham baixas com o uso do TSLP, do anti-TSLP. Assim como a interleucina 3, a gente não dosa isso na nossa prática diária, mas para fins de pesquisa a gente consegue dosar. E esse remédio se mostrou eficaz na redução deles, assim como de outros biomarcadores que a gente mede, como os eosinófilos, o feno e a IgE sérica. E isso se traduziu em redução da exacerbação, tanto no estudo fase 2, como no estudo de fase 3, da exacerbação dos pacientes sem uso de tezepelumab em comparação aos pacientes com uso de placebo, 71% e 76%. Quando a gente... Espera, ok? Qual é? Sim, em relação à hospitalização. Quando a gente tem olhar para a hospitalização, isso diminui muito. 86% de redução da inflamação no fase 2 e 85% no fase 3. E os resultados combinados, quando a gente faz uma luneta ali, aumenta na asma alérgica e eosinofílica, a gente vê que esse resultado de redução da hospitalização é ainda maior, 90%, 98%, porque, como eu mostrei lá na frente, ele tem um efeito melhor nos pacientes T2 mesmo. Então, quando a gente olha o todo, toda a corte de pacientes reduziu a exacerbação em todos os fenótipos, independente dos biomarcadores. Mas a gente viu que pacientes com feno maior do que 25 e pacientes com eosinófilo maior do que 300 tiveram a maior redução da taxa de exacerbação em comparação ao placebo. E nos pacientes com status alérgico, quando eles tinham o IgE perene positivo, ele reduzia 62%, sem identificação deles, ainda assim, com uma redução em torno de 50%. Os pacientes T2 ou eosinofílico não tão eosinofílico tiveram uma resposta de 48%. E aqueles pacientes com feno menor do que 25, com uma redução de 40% na exacerbação. Vou falar rapidamente do Cascade, porque eu acho que esse é o estudo mais interessante com relação à hiperresponsividade brônquica, embora não tenha sido um objetivo primário do estudo, foi uma análise posterior, mas o que eles fizeram? Eles fizeram, era randomizado, duplo cego, 116 pacientes, e todos eles eram submetidos a teste de broncoprovocação com manitol, PD15 com manitol. E aí, esses pacientes faziam tezepelumab ou não, e depois eles acompanhavam. E o que eles viram? Que o paciente que fez tezepelumab, ele precisava de uma dose muito maior do manitol para poder desencadear a hiperresponsividade. Então, documentando, assim, uma diminuição da hiperresponsividade nesse grupo de pacientes. E o mais interessante é que quando eles iam correlacionar essa redução
da hiperresponsividade com os níveis de eosinófilo de feno, não houve correlação. Então, parece que a redução dessa hiperresponsividade deve ter sido em outra via que não a via T2. E isso é muito interessante, porque é o que faz aqueles pacientes continuarem exacerbando, né, quando a gente está tratando e bloqueando a via T2. Também eles fizeram biópsia da mucosa brônquica para avaliar a quantidade de eosinófilo na mucosa brônquica e viram que realmente a quantidade de eosinófilo diminuiu no uso do tezepelumab, mas as outras células todas se mantiveram iguais. Não houve redução de neutrófilos e outros CDs. Também avaliaram o score de plug mucoso. Só 21 pacientes tinham plug mucoso, e desses 21, 8 pacientes continuaram com plug mucoso depois de trazer com tezepelumab, mas os que não continuaram tiveram uma melhora muito importante da prova de função. Então, se correlacionou com a com melhora da prova de função. E, por último, e não menos importante, hoje em dia, quando a gente trata asma, a gente tenta deixar o paciente em remissão, né? Esse é o conceito relativamente novo que a gente importou ali da gastro e da reumatologia, onde o paciente tem controle aí dos sintomas com o uso de medicação. Os critérios exatos de remissão não é uma coisa extremamente definida, isso depende da literatura que vocês leem, mas o estudo Destination, que era aquele estudo que se seguiu ao Navigator na fase estendida, ele avaliou a remissão que eles consideraram como remissão clínica. Os pacientes que não tinham sintomas, poucos sintomas, a CQ6 menor do que 1,5, pacientes que normalizaram a prova de função, inclusive eles utilizaram um corte de VF1 de maior do que 95% pré-BD, né, relativo, sem uso de corticoide oral e sem exacerbação da asma no ano. Então, eles conseguiram, no primeiro ano, cerca de 30% dos pacientes com critérios de remissão da doença, e esticando um pouco mais, no segundo ano, no estudo Destination, eles identificaram 33% de redução de remissão nesses pacientes. A literatura mostra isso, de 30% a 40% de redução da remissão, de uma forma geral. Então, mensagens que eu queria deixar. Primeiro, que a asma é uma doença epitelial, não há dúvida. Você lesa o epitélio, é ali que começa toda a cascata inflamatória, toda. Isso é uma certeza que a gente tem. O tezepelumab reduz múltiplos drivers inflamatórios. Eles são melhor respondedores são os pacientes T2, embora ele tenha efeito nos pacientes não T2, né? É o único imunobiológico até o momento que tem essa ação. E a administração é subcutânea, mensal. Bom, é isso. São essas as mensagens que eu queria deixar. Eu agradeço. Obrigado, Nádia. Parabéns pela palestra. No final, a gente abre para as perguntas e para a discussão. E agora a gente vai ter a segunda palestra da noite, Dr. Júlio César Rodrigues, que vai falar sobre hipoventilação alveolar e o papel da VNI. Júlio, muito obrigado pelo aceite. Eu que agradeço, Alexandre, muito obrigado. Bom, boa noite para todos. Vamos primeiro jogar as expectativas lá no chão. Eu não sou um médico socorrista e nem de UTI, portanto, eu não sei falar a respeito do uso da VNI nessas situações. A VNI, a minha experiência é com a insuficiência respiratória crônica, que a gente pode ir ajustando ao paciente. Enfim, outra coisa é que a hipoventilação é um mundo de conteúdo e a gente não vai abordar toda a hipoventilação, e sim, nós vamos entrar pelo viés dos distúrbios respiratórios do sono, tá? Que nem só de apneia obstrutiva vive a medicina do sono, e os distúrbios respiratórios do sono são mais amplos, e a gente vai abordar especificamente a questão da hipoventilação sob esse viés. Lembrando que nós também temos as síndromes de apneias centrais, que a gente vai falar meio en passant, porque eu me centrei na questão da hipoventilação.
Esse é só um diapositivo para auto-LOA, só para isso. Não tenho conflito de interesse nenhum para essa palestra. Bom, lembrando primeiro que é a ventilação, para depois a gente partir para a hipoventilação, né? A ventilação alveolar é promovida pelo volume de gás que chega na parte respiratória das vias aéreas, né? Então, toda a parte do espaço morto é descartada e o que chega nos bronquíolos respiratórios e alvéolos são o que propicia a troca gasosa de oxigênio com gás carbônico, e isso equivale a aproximadamente 4,5 a 5 litros por minuto de volume corrente que chega até essa região, tá? A hipoventilação, então, ocorre quando essa ventilação, por algum motivo, qualquer motivo, é prejudicada, tá? E não fornece um aporte suficiente para que a troca gasosa seja atingida. A definição polissonográfica da hipoventilação, a gente tem critérios de diagnóstico, então, pela polissonografia, o que é uma hipoventilação decorrente do sono, né? É uma hipoventilação no adulto, onde eu tenho um aumento da PCO2 acima de 55. Primeiro, a gente precisa de uma polissonografia que tenha capnografia para fazer esse diagnóstico, tá? Isso não é fácil de encontrar, porque o capnógrafo é caro, tá? Então, a gente tem em alguns locais, eu nem sei aqui no Rio onde tem um local que tenha capnógrafo para polissonografia do tipo 1, porque a polissonografia do tipo 3 não vai fazer capnografia mesmo, tá? Então, isso é um diagnóstico meio difícil de ser feito através da polissonografia, a gente acaba fazendo através de sinais indiretos e outros sintomas, enfim, do paciente. Então, pela polissonografia, precisa da capnografia, tá? Então, a capnografia vai medir. Tá aqui, foi. Então, a PCO2 acima de 55 por um tempo maior do que 10 minutos, ou a existência de um aumento maior do que 10 da linha de base da saturação, desde que esse valor seja de 50. É complicado, não é uma coisa fácil de caracterizar. Na criança, basta que ele passe mais de 25% do tempo do sono acima de 50 milímetros de mercúrio, de PCO2. Então, essa é a classificação dos distúrbios respiratórios do sono, tá? Onde a gente tem, sem dúvida nenhuma, o mais prevalente a apneia obstrutiva do sono, e que, graças a Deus, se tornou bastante comentado, e que a gente, hoje em dia, os pneumologistas já estão um pouco mais confortáveis na condução do distúrbio, e, obviamente, que pode ficar melhor, e a gente está trabalhando para isso, tá? Outro distúrbio respiratório são as apneias centrais, a síndrome de apneia central, ou a hipoventilação relacionada ao sono e a hipoxemia relacionada ao sono. Portanto, hoje nós vamos ficar centrados nessa aqui. Porém, não só em todas essas, porque a hipoventilação também se divide em síndrome da obesidade e hipoventilação alveolar, a síndrome da hipoventilação central congênita. Essas síndromes que são mais raras, mas que aí no meio se encontra o Prader-Williams e outras síndromes, tá? E a hipoventilação do sono decorrente das condições médicas que a gente entra aí, então, nos nossos pacientes crônicos, né, de DPOC, asma, doença intersticial e etc. Esses que são em azul, obviamente, são os que eu vou falar. A síndrome de hipoventilação obesidade, ela inicialmente era chamada de síndrome de Pickwick por conta de um livro do Charles Dickens, que foi lançado em 1956, onde ele descreve esse personagem, o Fat Joe, que era um gordinho dorminhoco. Ele dormia, caía no sono com facilidade, tá? É um diagnóstico clínico que precisa da obesidade, tá? E hipercapnia diurna, precisa ter um PCO2 acima de 55, na ausência de outras causas. 90% dos pacientes que têm a síndrome da hipoventilação obesidade também têm apneia obstrutiva do sono, tá? Então, é uma associação muito comum
quem tem uma fatalmente terá outra, porque os fatores de risco se sobrepõem, né? Precisa da gasometria arterial para fazer diagnóstico, e aí já começam as nossas reclamações. Onde faz gasometria arterial? É difícil a gente conseguir pedir ambulatorialmente uma gasometria arterial, porque ninguém faz, é complicado de colher, enfim. E é uma coisa tão simples, né? Mas, vamos lá, a prevalência é entre 10 a 20% das pessoas que têm apneia obstrutiva. Nos Estados Unidos, tem uma prevalência estimada de 0,15 a 0,3 da população. Então, de 1 a cada 300 ou 1 a cada 600 adultos. Adultos não, adultos que têm apneia obstrutiva, tá? Teriam a síndrome da hipoventilação e obesidade. O diagnóstico vai de exclusão. A suspeita, quando a gente suspeita disso, é quando o paciente tem obesidade e tem uma saturação abaixo de 93 em vigília e uma gasometria com uma PaO2 menor do que 70 ou oximetria noturna mostrando uma hipóxia sustentada, tá? Mas a gasometria precisa ser feita para fundamentar o diagnóstico. Depois a gente vai entrar nos tratamentos, agora vamos falar um pouco de outros distúrbios de hipoventilação relacionadas ao sono, e essa é a síndrome da hipoventilação central congênita, também conhecida anteriormente como síndrome de Ondina. Ondina é uma entidade da mitologia nórdica, mas que é comum a qualquer população do mundo, sempre vai ter iaras, iemanjás, figuras relacionadas a essa mulher, normalmente feminino, a figura aquática, né? Então, isso é bastante comum, mas Ondina é desse nome, e foi de onde Hans Christian Andersen tirou a história da Pequena Sereia. Tá? É uma versão das Ondinas, ela sacrifica a imortalidade dela para se casar com um homem, dá um filho e tal, mas depois que ela envelhece, ela pega o marido com um amante. Então ela joga uma maldição sobre ele, vai continuar respirando enquanto acordado, mas morrerá quando voltar a dormir, tá? Essa é uma ilustração de um artista plástico brasileiro que chamava Almor Correia, que ele tem um atlas anatômico dos seres mitológicos. É bastante interessante, quem depois quiser pesquisar, tem lá o Curupira, ele tem esse viés meio biológico, ele faz alguns trabalhos em taxidermia também. A prevalência dessa doença, a incidência, desculpa, é de aproximadamente 1 a cada 148 mil a 200 mil nascidos vivos. Então, eu fiz um cálculo aqui no Rio de Janeiro, a gente deve ter 12 casos aproximadamente. E esse é um marcador genético que tem que ser pesquisado quando se suspeita dessa doença. Então, é uma doença raríssima, tá? Que não é comum. Eu conheço 2 casos, que são os que a gente vai apresentar aqui também. Então, esse é um paciente lá da TDN, do local onde eu trabalho. Ele foi atendido, ele nasceu em 2007, passou os seus 5 primeiros anos internados, 4 desses anos em UTI, tá? Ele já chegou na TDN aos 7 anos de idade, já traqueostomizado, tá? E foi para a instalação do BiPAP via traqueostomia. É o ideal? Não é. Mas no Brasil, não tem tu, vai tu mesmo, né? Não dava para ter ventilação, um home care para esse paciente, a ventilação via BiPAP foi suficiente, porque esses pacientes, eles são muito graves na primeira infância, e depois essa doença vai dando uma amenizada, e ela pode até ser revertida, embora não seja o caso desse menino, tá? Ele tem que dormir toda noite com o BiPAP, porque quando dorme, entra em hipoventilação e insuficiência respiratória e pode morrer. Então, por isso que eu acredito que desses 12, esses 2 que estão vivos, esses 10 já podem ter morrido logo na maternidade, né? É uma doença de difícil diagnóstico, difícil suspeição, e basta a primeira dormida para o bebê entrar em insuficiência respiratória, então é bastante comum que se morra, né? Ele tinha uma prima, esse talvez tenha sido a sorte dele, que ele já tinha uma prima
com o diagnóstico. Então, se suspeitou de forma mais rápida para ele. Ele tem um déficit de cognitivo, ele não é uma criança que seja muito normal. E botou um marca-passo também, um marca-passo diafragmático. Tá? E as outras causas de hipoventilação decorrentes do sono são aquelas causas decorrentes de outras doenças, e aí a gente tem na nossa casuística as pneumonias mais graves, a DPOC, asma, as doenças intersticiais, a síndrome da angústia respiratória, hipertensão, as cardiológicas, né? Enfim, todas as doenças que possam levar a uma hipoventilação, e aqui o meu objeto de estudo, o que eu trabalho no meu dia a dia, que são as doenças neuromusculares, levando, então, à insuficiência respiratória e à necessidade de ventilação. Isso passando muito rapidamente para a gente ficar mais centrado na questão do tratamento, e então, eu não me delonguei muito nas outras causas, tá? O tratamento começa daí, as medidas preventivas, essas pessoas têm que ser todas, terem as suas medidas preventivas, e as vacinas são importantíssimas para a prevenção de complicações e de pneumonias e etc., né? Então, qualquer vacina, nesse caso, é bem-vinda e deve ser tratada, e as medidas de reabilitação, de fonoaudiologia, de fisioterapia e etc. Então, todas essas entram com as medidas preventivas. As causas tratáveis, quando possível, quer dizer, maximizar o tratamento da DPOC, maximizar o tratamento da asma e das doenças intersticiais, enfim, a gente vai fazendo o que pode para tentar estabilizar o máximo possível esse paciente. Lembrando também que existem associações entre as doenças, né? Então, um paciente com doença neuromuscular pode ter asma, um paciente com doença neuromuscular, se chegar a viver muito, pode ter DPOC, enfim. Então, a gente tem que lembrar dessas interações e ficar mais atento a esses pacientes, que são pacientes mais complicados, não preciso nem dizer por quê, né? A ventilação não invasiva entra, então, numa possibilidade terapêutica que tem mudado um pouco a expectativa de vida desses pacientes. Tem levado esses pacientes a um atraso na ventilação invasiva e na traqueostomia. E isso é um ganho de qualidade de vida imenso para esses pacientes, tá? Então, a gente tem conseguido levar alguns pacientes com ventilação não invasiva até um momento em que ou vai passar para os cuidados paliativos, ou ele, infelizmente, vai ser atendido no pronto-socorro e vai acabar sendo traqueostomizado e entubado, ou entubado e traqueostomizado e tal. E a gente também tem que lembrar dos cuidados paliativos, que é um assunto longo para a gente falar, mas que são pacientes, por exemplo, com esclerose lateral amiotrófica, a gente tem que deixar esses pacientes o mais dono possível do seu próprio prognóstico, para entender o que ele quer ou o que ele não quer que seja feito com ele, o que eu acho extremamente justo, né? Muito bem. O tratamento, então, que a gente vai falar da ventilação não invasiva, tá? E a ventilação não invasiva tem as suas indicações. As indicações com os sinais de hipoventilação são sonolência excessiva, sintomas, ter sintomas, sonolência excessiva diurna, fadiga, cefaleia normalmente matinal, disfunção cognitiva, e eu acrescentaria aqui também ortopneia, tá? Deitar e sentir cansado, não conseguir ficar em decúbito dorsal, se sente cansado, tem que levantar a cabeceira e tudo mais. Gasometria diurna com uma hipercapnia, tá? Uma espirometria com um VF, um CVF menor do que 70, né? Então, isso aqui é o diagnóstico do DPOC. Então, já classifica todos os pacientes com DPOC com uma probabilidade de evoluir para ventilação não invasiva, embora, na minha experiência, eu vejo muito mais suplementação de oxigênio do que ventilação não invasiva em pacientes com DPOC. Não sei se é a experiência de vocês, mas normalmente quando chega, já chega com oxigênio, e às vezes nem precisa, né? Já está com oxigênio sem precisar. Tem o padrão do sono, né? O PCO2 no sono após o despertar 7 milímetros de mercúrio do que o basal acordado, e a polissonografia com aqueles critérios
esse critério especificamente é o critério de hipóxia relacionada ao sono, tá? Uma PO2 menor do que 88 por mais de 5 minutos durante o sono, na ausência de eventos obstrutivos. Isso também está no diagnóstico da síndrome de hipoventilação e obesidade. E as indicações das doenças neuromusculares ou pulmonares agudas, quando tem os sintomas, que a gente já se referiu, há uma gasometria também mostrando hipercapnia, e na dificuldade de fazer uma gasometria, eu sempre gosto de lembrar que a dosagem de bicarbonato, com esse valor acima ou igual a 27 miliequivalentes por litro, tem uma sensibilidade enorme para a detecção de hipercapnia diurna, né, de hipercapnia acordado. Então, é uma maneira da gente fazer, ou até, nos casos de pacientes que vão para a polissonografia, pode ser dosado logo que acorda e ter um padrão, uma suspeição se está acontecendo hipercapnia ou não, tá? Nesses casos, a espirometria aqui precisa ter um decréscimo muito maior, mas isso caiu por terras. Os consensos agora já falam em 80, mas a lei brasileira é 50 ainda, tá? Mas já o CHESH, as diretrizes europeias já falam que tem uma alteração funcional da CVF, basta, tá? E a PI máxima menor do que 60, o que já é uma PI máxima muito comprometida, tá? As contraindicações, obviamente que existem, a contraindicação maior é retardar uma intubação que precisa ser feita com mais urgência, então, esses pacientes que estão muito graves, a gente pode não tentar, isso também é até um pouco relativo, porque algumas vezes pode se conseguir uma reversão, mas se você puder fazer isso de uma forma em que você possa monitorar esse paciente de forma muito personalizada, tá? Muito do lado dele, para que não aconteça uma piora e você perca o paciente, tá? Então, a necessidade de intubação passa a ser uma contraindicação da ventilação não invasiva, parada cardíaca expiratória, ninguém vai tentar botar um BiPAP em quem já não está respirando, né? As relativas também são relativas, né? Mas a gente tem que olhar caso a caso, estão aí listadas, né? Esses dias, eu não sei se alguém viram, mas eu adoro uns seriados médicos. Tem um seriado médico novo na HBO que chama The Pitt. E aí um paciente que tinha trauma torácico, uma residente botou um BiPAP e ele fez um pneumotórax hipertensivo. Então, lembrar que a gente pode fazer esse tipo de iatrogenia também nos pacientes, né? E os aparelhos de ventilação não invasiva, o que são eles? São aparelhos de pressão positiva, tá? Então, a rigor, qualquer aparelho de pressão positiva, do mais simples, que é o CPAP, aos mais sofisticados, começam a ter uma probabilidade de ventilação. Lembrando que a diferença dos dois aparelhos, o C e o B, é que C de contínuo é uma pressão única, o CPAP, e o CPAP, portanto, fornece algo parecido com a PIP, a pressão ao final da expiração, tá? Que tem que ser positiva, e o BiPAP começa a ter um nível de pressão de suporte, que são aparelhos, a partir daí, binivelados. Tem 2 níveis de pressão inspiratória e pressão expiratória, tá? Porém, por exemplo, estava falando com o Enio agora, chegou um paciente com edema agudo de pulmão, e você não tem nenhuma outra coisa, só o CPAP, está valendo o CPAP, que vai fazer uma pressão, dar uma exprimida nesse parênquima e botar o líquido de volta para o leito vascular. Obviamente que não é o ideal, tá? E nos casos dos pacientes com hipoventilação especificamente, são pacientes que já passem do pressuposto que precisam de 2 níveis de pressão para um controle um pouco melhor, tá? Aí, voltando um pouco à síndrome da apneia central, isso é um filigrana, mas para quem está, para pneumologista é bom saber que tratamento de apneia obstrutiva do sono com CPAP pode gerar o aparecimento de apneias centrais, que a gente chama de apneias emergentes, tá? Essa apneia, habitualmente, ela acontece em torno de 6% desses pacientes,
com o tratamento com o CPAP. Obviamente que o paciente que faz isso é o paciente que tem adesão ao CPAP, que não tem, não vai fazer, tá? Normalmente, o continuar do uso do CPAP restaura esse problema, não precisa de outras medidas, mas alguns outros pacientes passam a ter necessidade de um aparelho de ventilação mais sofisticado, como o aparelho binível, né? E lembrando que o paciente com apneia pura também pode precisar do binível quando o nível da pressão para vencer os episódios obstrutivos dele começa a se aproximar dos 20, acima dos 15 a 20 centímetros de água, que começa a ser desconfortável para o paciente, e aí ele pode usar como uma forma de tratamento da apneia obstrutiva também, tá? Mas aí não tem um valor não é um tratamento de ventilação, é um tratamento para tratar os episódios obstrutivos. Então, exatamente isso, os aparelhos de pressão positiva podem ser o CPAP, de pressão fixa, ou um alto CPAP, que é usado hoje em dia muito para titular a pressão necessária para vencer os episódios obstrutivos, ou um aparelho binível, tá? Que tem um aparelho também fixo ou um alto CPAP, e isso fornece o aparelho binível alguns modos de ventilação que vão ficando cada vez mais sofisticados, tá? A gente vai tentar falar um pouquinho deles quando for falar dos tratamentos. Então, binivelado, aquilo que eu estava dizendo, pressão positiva na inspiração, o IPAP, I de inspiração, pressão aérea positiva, e o EPAP da pressão aérea positiva na expiração, tá? Lembrando que nesses pacientes que estão tratando de apneia obstrutiva, o EPAP normalmente é a pressão do CPAP que ele não estava aguentando, tá? Para manter a obstrução, porque aquele é o nível de reversão dos episódios obstrutivos. E quando a gente vai usar o aparelho como ventilador, a gente vai usar o EPAP como nosso PIP, tá? Manter uma pressão aérea positiva alveolar, tá? A diferença entre os dois é chamada pressão de suporte, tá? Então, o EPAP é o PIP e o IPAP é a pressão de suporte ventilatório. Tá aqui, então, um slide que eu copiei do Fernando, colei, falei, Fernando, manda aquele slide para mim, para eu colar. Ele mandou. Muito obrigado, Fernando. O modo ventilatório, então, é importante. Vamos voltar lá naqueles modos ventilatórios para falar deles lá. O modo S, no BIPAP, é um modo espontâneo. É o paciente que espontaneamente vai gerar uma inspiração e aí o aparelho vai fazer a pressão, o IPAP, vai jogar o IPAP nesse paciente, tá? Esse modo não é usado como ventilatório, tá? Porque o paciente que tem uma apneia central, por exemplo, não vai inspirar. Então, ele precisa de um suporte que forneça esse volume a mais naquele momento em que ele não esteja respirando. Os pacientes que têm doença neuromuscular, idem, também precisam, tá? E todos aqueles que estão com hipoventilação, sofrendo de insuficiência respiratória, precisa de um modo que suporte, que não só possa o gatilho ser disparado no começo da inspiração fisiológica do próprio paciente, mas que tenha um tempo de resgate para que ele, opa, não aconteceu, vou entrar e jogar esse aparelho, que é o modo ST. Esse modo ST é o modo que a gente mais usa lá na TDN no tratamento de pacientes com doença neuromuscular. Esses pacientes precisam de algum tempo para a climatização do uso do aparelho, porque se o CPAP tem a sua dificuldade Bem que a Agnaldo falou que a comida chegava na hora que eu estava falando. Depois eu como frio. Então, o paciente precisa desse tempo. Eu até me perdi. A fome é negra. Tá.
Exato. O paciente precisa desse tipo de modo ventilatório. O que que a gente faz? Normalmente, a gente pega e calcula de 5 a 8, isso tem de 4 a 8, depende, ml por quilo de peso ideal, tá? E existem calculadoras e aplicativos que fazem esse cálculo para você na hora ali rapidinho, para você calcular o volume que você quer para aquele paciente. E aí você escolhe lá o modo ST, tá? E vai no IPAP, para ajustar o IPAP. Quanto mais você ajusta o IPAP, ele te dá o cálculo do volume que você está fornecendo para aquele paciente. Tá? Então, ele vai mostrando o valor do IPAP, que você está aumentando em centímetros de água, mas, ao mesmo tempo, embaixo do visor lá do aparelho, ele te mostra o volume que você está fornecendo para ele. Quando chegou aproximadamente naquele volume que você quer fornecer para o paciente, você, então, escolhe aquele valor de IPAP. E o EPAP, você normalmente diminui um valor mais confortável possível. Lembrando que você pode mexer na frequência respiratória também. E aí, esse tempo que vai demorar para a entrada automática do IPAP, ele vai diminuindo a partir do momento que você vai aumentando a frequência respiratória, né? Você vai diminuindo o tempo de incursão respiratória, a inspiração começa a ser mais necessária, e ao contrário, quanto mais baixo você fizer, mais confortável para o paciente, tá? Tá entendendo? Todo mundo? Tá bom. Muito bem. E atualmente alguns aparelhos já têm o AVAP, que é um modo um pouco acima de suporte ventilatório para os pacientes, que também aí começa a ter duas pressões de IPAP, o IPAP máximo e o IPAP mínimo. E ele vai garantir que o volume, ele é um modo automático de garantia de que o volume que você está querendo fornecer está sendo alcançado por aquela incursão respiratória. Aí, se o paciente está estável, está bem, não está com nada, você pode tá só apresentando os sintomas iniciais da insuficiência respiratória, você pode até botar em modo CPAP o aparelho, para depois ir aumentando a complexidade da ventilação daquele indivíduo. Lembrando, mais uma vez, que como diz a Lia Bittencourt, lá da Unifesp, o CPAP é a primeira opção para qualquer, não tem outra, é o CPAP, vai nele, melhor do que não ter alguma opção para usar, tá? Então, essa questão do modo ventilatório. E a máscara? E a interface? Qual é melhor ou qual não é melhor? Isso é um debate grande lá na TDN, porque a gente lida com pacientes, por exemplo, com esclerose lateral amiotrófica, e existe um tipo de esclerose lateral amiotrófica cujo o prognóstico é pior, que são os com início de sintomas bulbares mais rápidos do que os sintomas motores puramente. Então, esses pacientes que têm ela bulbar, que a gente chama, começa a ter dificuldade de mastigar, disfagia, engasgo, muita salivação e, por proximidade, interferência no drive respiratório também. Normalmente são pacientes que não conseguem fechar a boca, que estão salivando e etc. Que máscara que a gente usa ou não usa? Na literatura, esses pacientes, teoricamente, alguns trabalhos, falam que não podem ser ventilados com BIPAP, porque você poderia estar ajudando a aspiração dessa saliva. Obviamente que eu não deixo de fornecer o aparelho, e os fisioterapeutas preferem a máscara oronasal, tá? Para esses casos, para segurar a boca fechada ali no local. Mas que na literatura não faz muita diferença, tá? O conforto do paciente é mais importante do que o tipo de interface. E o principal problema, obviamente que os problemas da ventilação são parecidos com uso do CPAP para apneia, ressecamento, feridas de pressão, né, em nariz e tal, e a sincronia
entre o paciente e a máquina. Esse é pior, porque a gente está querendo garantir uma ventilação, então a gente tem que ter mais cuidado para adaptar ou dar um passos atrás e aumentar o conforto do paciente o máximo possível para chegar até o nível de ventilação ideal daquele paciente, tá? Então, o AVAP o que é? Um suporte de volume assegurado, né? Que isso é a tradução em português, tá? Tá ali a sigla em inglês. E aí tem umas recomendações. Então, ele tem essa diferença de ter um IPAP diferente, né? Então, aqui, para a apneia obstrutiva do sono, como na nossa experiência, o IPAP mínimo é igual ao EPAP. O EPAP é a pressão ideal para vencer os episódios obstrutivos, tá? E o EPAP máximo você levanta para 20 a 30. Na DPOC, essas são as recomendações, tá? O IPAP mínimo é um IPAP confortável, o IPAP máximo você põe o mínimo mais 5 centímetros de água. E nas doenças restritivas, o IPAP é o IPAP eficiente, o IPAP máximo você sobe mais 10. E a frequência também você pode mexer, esses aparelhos vão garantindo maior possibilidade de interferência na ventilação. O nosso paciente com angina, tá? Eu só trouxe os parâmetros como uma forma de exemplo. Ele usa o BiPAP por traqueostomia, tá? No modo ST, o volume total de 420 ml, tá? Ele tem esse peso aproximado. O IPAP máximo dele, da última vez que ele esteve na TDN, era de 23, o IPAP mínimo de 18, o EPAP de 8, que é para manter o PIP dele, e a frequência de 18 incursões por minuto, o que garante um tempo de inspiração, o que eu falei do início, de 1,5 segundo para esse paciente. Espero ter ajudado em alguma coisa. Muito obrigado. E esses são meus contatos. Se alguém tiver algum problema e quiser entrar em contato, fique à vontade. Obrigado, Jornal. Não vai comer, não, vai responder pergunta. Obrigado aí pela palestra. E a gente agora está aberto aí para quem quiser perguntar, se tiver alguma dúvida, algum comentário. Falou que botou o estimulador, né? Diafragmático. Como é que acontece? Porque um dia ele para de respirar. Se eu soubesse, botava no muscularismo, mas ele não vai ter drive. Exatamente. Tanto que ele não Não conseguiu se funcionou. livrar do BiPAP. Ele continua com o BiPAP, ele não conseguiu se livrar disso. Não teve não funcionou, não. Uma dúvida bem básica, né? Aqueles 5 minutos com a saturação baixa são 5 minutos diretos. Isso. 5 minutos direto. Aquele critério é até um pouco chato, porque para a polissonografia você tem que olhar aquilo ali, a saturação toda, né? Porque o aparelho ele faz alguns cálculos automáticos e ele faz um cálculo abaixo de 90, mas a saturação tem que ser abaixo de 88. Então ele faz por faixa, 90, de 90 a 85. Então a gente não dá para. Tem que, como uma polissonografia confiável, ser vista a noite inteira, né? A linha de saturação a noite inteira. Acho que tem outro aí. A gente está fazendo ambulatório de CISAEG, né? Falei com você, e a gente recebeu uma paciente, na realidade veio a filha dela, uma paciente com ela, para indicar oxigenoterapia. Ela tinha indicação de BiPAP, né? Só que essa paciente, ela era muito grave já, completamente acamada, não se movimentava e tal. Eu não fiquei confortável, ela era gastrostomizada já. Eu não fiquei confortável em prescrever o BiPAP, porque o que eu lia, né, é que realmente pode, se ela coloca a pressão positiva, a pessoa não fecha a boca, né, que não aumenta, vomitar, ela não consegue se movimentar, não tem home care, é a filha, né. Aí eu queria saber a sua opinião, como que é isso, né? Você prescreve o BiPAP, em que momento não, como...
Como fazer? Eu prescrevo, né? Tem duas situações que o paciente chega na TDN que eu nem preciso, eu prescindo das avaliações funcionais. Quando tem AME, atrofia medular espinhal, nas crianças, e na esclerose lateral amiotrófica, quando já tem esses sintomas bulbares, eu normalmente prescrevo, instalo e os pacientes começam a usar. Quer dizer, alguns, outros não usam, outros têm também uma resistência ao uso da ventilação. O que eu vejo nesses pacientes, mesmo com os pacientes com ela bulbar, é que eu não tenho visto muito episódio de aspiração por conta disso. Entendeu? São pacientes gastrostomizados, né? Claro. Exatamente, gastrostomizados, mas que acabam, obviamente, se não perde o gosto da vida, comendo alguma coisa para sentir o gosto da comida, né? Mas o problema é exatamente isso. A gastrostomia e depois a hora de fazer a traqueostomia, ou que momento que você tem que fazer uma traqueostomia, porque o paciente, por exemplo, alguns dos nossos pacientes não ficam sem BiPAP hora nenhuma do dia. É BiPAP o dia inteiro, o tempo todo, né? E aí vem a questão da política aqui e dos pacientes. Até que ponto você quer investir nessa manutenção dessa vida ou não, né? Porque a gente sabe que a evolução é a falência respiratória e pronto. Obrigada. Vou perguntar para você. O caso clínico, né, que você mostrou, me chamou. O paciente fez um switch, né, de terapia biológica. E aí me chamou a atenção a magnitude do ganho de VF1, né, que foi para 88%, eu acho que estava ali no slide, né? Só aí, comparativamente, você tem o ganho de VF1 com a terapia biológica anterior? Né? Eu fiquei com essa curiosidade, assim, né? Eu coloquei, né? Não, não teve ganho. Não teve ganho. Ela mantinha o VF1 sempre muito estável. Ela teve algumas melhoras. Ela diminuiu um pouco as exacerbações, diminuiu um pouco o uso do beta 2, mas ela não ganhou volume com o VF1 com o imunobiológico anterior. Só nesse segundo. Ela realmente teve uma resposta bem importante. Nádia, deixa eu te perguntar uma coisa, até porque a gente estava discutindo. Eu ia te perguntar diretamente, mas acho que de repente é dúvida de outros. A gente agora lá na pediatria, tá lá né, no fundão, tá com o feno. E a gente está montando um protocolo para investigação das crianças e tudo. Tem prova de função, e assim, o nosso maior problema, que nunca pode ser tudo, né? É que a gente tem mais facilidade com a IgE total. Você, para essa parte de imunobiológicos, assim, qual o papel das IgEs específicas? Assim, ou você acha que dá para montar um protocolo só com IgE total? Acho que não. Eu acho que a IgE específica ela é fundamental, porque você precisa identificar, você precisa. Claro, assim, a gente precisa avaliar isso dentro do contexto que a gente vive. O problema é que existem várias causas de aumento de IgE, né? Então, a gente tem uma IgE alta e o paciente não tem nenhum IgE específico. Primeiro que você não consegue pelo SUS, assim, né? Isso você bloqueia. Eu acho que está certo, tem outras causas, alergia alimentar, às vezes os pacientes têm outras coisas que fazem isso. Então, eu acho que não conseguimos. E com relação ao feno, você falou que na UERJ agora não tem mais feno, na UFRJ a gente está tentando conseguir o feno. O quanto a falta do feno compromete as conclusões que a gente tem com relação ao tratamento imunobiológico, ou se é possível fazer sem feno? Quer dizer, eu acho que é possível porque a gente tem feito sem feno, mas o quanto a ausência do feno implica no prejuízo do tratamento dos pacientes, ou se dá para fazer, de fato, com segurança, não dispondo do feno. Eu acho que o feno é mais uma ferramenta, né, que a gente tem. Então, a gente aumentaria o diagnóstico das asmas T2. E isso tem uma implicação tanto do ponto de vista de resposta, que todos os imunobiológicos têm uma resposta melhor nesses pacientes, quanto para a indicação, porque muitas vezes a gente já teve paciente lá no ambulatório de asma grave que tinha uma IgE baixa, IgE específica negativa, que tinha eosinófilo baixo, mas que tinha um feno de 32, por exemplo. E aí a gente conseguiu identificá-lo como uma asma T2 e aí a gente lança a mão do imunobiológico.
Agora, com o tezepelumab fica mais fácil nesse sentido, né? Que aí a gente tem o tezepelumab para fazer sem necessariamente precisar de um biomarcador. Nesse sentido, facilita muito. Então, assim, não dosando, o tezepelumab fica sendo a opção, né? Porque responde a todas essas vias inflamatórias. Boa noite a todos. Júlio, queria te fazer uma pergunta. No paciente não associado a uma doença neuromuscular, um paciente que você suspeita de hipoventilação, por exemplo, um DPLC grave, por exemplo, hipertensão pulmonar, por exemplo, doença intersticial pulmonar. A gente sabe que há uma dificuldade de a gente adquirir aparelho, né? Geralmente a gente judicializa esses aparelhos, o CPAP, por exemplo, a apneia do sono, na sua grande maioria. E a gente sabe que a principal indicação para esses pacientes seria o BIPAP. Como é que a gente faz na prática isso? Você consegue judicializar um BIPAP para esse grupo de pacientes? Você começa o CPAP e vê como é que ele reage? Qual é a tua experiência nessa? Eu acho que se é para judicializar, já parte para o pedido do BIPAP, porque depois até conseguir trocar isso, etc. Agora, eu não tenho experiência, como eu disse, de paciente meu com DPOC que eu tenha precisado prescrever BIPAP para eles. Então, eu não sei qual é a dificuldade disso. Acredito que a burocracia deve ser grande, aquela de relatórios muito bem fundamentados e tudo mais para pedir, mas eu acho que se vai pedir alguma coisa, já pede logo o BIPAP, em vez de já começar pelo CPAP. A não ser que você tenha um disponível, aí você já fornece. Clínica privada, BIPAP para todo mundo? Na clínica privada, BIPAP, nesses casos de hipoventilação, né, Ricardo? Hipoventilação no pneumopata. No doença neuromuscular, não há dúvida. Exatamente. Mas no pneumopata. Na pneumopata também, porque por conta das questões de suporte ventilatório, e os pacientes também têm a questão da piora, né? Agora depende também, é de caso a caso, né? O paciente não é qualquer um, mas os DPOCs mais graves, ou na doença intersticial, talvez a suplementação de oxigênio seja até mais importante do que uma garantia de ventilação num pulmão que já está mais destruído, mas no caso de DPOC, eu acho que é mais indicado, inclusive com evidência já de pesquisa. Mais uma pergunta para você. E o meu agrião aqui. O agrião você deixa no prato. É enfeite. Quando é que você, por exemplo, num paciente com doença neuromuscular, por exemplo, esclerose lateral amiotrófica, que eu tenho um paciente meu no consultório que ele tem apneia obstrutiva do sono grave, tem esclerose lateral amiotrófica, eu comecei BIPAP para ele a princípio noturno, ele está bem. Quais seriam os critérios que você, na evolução desse paciente, para você indicar diurnamente a ventilação não invasiva para esse paciente? Isso também está estabelecido. É hipercapnia em vigília, né? Se você, mesmo usando a ventilação, não, é hipercapnia em vigília acima de 50 de PCO2 ou hipóxia abaixo de 89. Em ventilação. Aí você fala, não, agora está na hora tá na hora de você fazer. Obrigado. Não, desculpa, isso de suplementação de oxigênio. De ventilação, ele não está usando, ele só usa de noite, ele se mantém hipercápnico de manhã, acordado, ou hipóxico. Tá. Mais uma coisa que só para lembrar, o óbvio de todos, esses pacientes com hipoventilação são pacientes que têm uma relação com o PCO2, eles gostam do PCO2, né? O drive respiratório. Então, lembrar que não é oxigênio a primeira medida, e sim ventilar. Júlio, para não deixar você comer o agrião, só para te sacanear, já vi que você ia. No grande obeso, cara, polissonografia é suficiente ou a gente tem que pedir capnografia e gasometria arterial? No obeso, se você está suspeitando de hipoventilação, você pode pedir uma gasometria ou até a dosagem do bicarbonato, né?
em vigília, para saber se é síndrome de hipoventilação obesidade. Esse paciente fica em VNI contínua. Fica em VNI contínuo, porque 90% deles também têm apneia obstrutiva do sono, então eles precisam tratar isso. E aí entra naquelas questões: fazer o paciente obeso emagrecer, fazer o paciente obeso tratar de mudança de hábito é sempre muito complicado. E para a Nádia, eu quero saber da escolha do imunobiológico, como é que você faz isso? Grande parte dos pacientes T2, eles têm todos os biomarcadores elevados, tanto o eosinófilo quanto a IgE, quanto a fração inspirada de ácido nítrico. Você vai pelo fenótipo predominante ou você já começa com tezepelumab, que teoricamente ele vai cobrir todos os fenótipos T2? Ou como é que você faz essa primeira escolha inicial, que é uma coisa que eu tenho muita dificuldade, qual que eu vou escolher para começar para esse paciente? Então, no SUS, né, que é onde a gente prescreve a maior parte dos pacientes no nosso ambulatório, a gente tem um protocolo nosso lá, e hoje a gente tem disponibilizado 2 drogas, né, o anti-GE e um anti-L5 no SUS, né? Então, a gente sempre tenta ver se algum dos pacientes cabem ali naquelas doenças. Então, os pacientes muito alérgicos, com IgE específico, com dermatite atópica, então a gente tenta avaliar não só o biomarcador, mas o fenótipo. Asma de início na infância, com dermatite atópica, com a rinite importante, a gente acaba indo para IgE. Muitas vezes, independente do eosinófilo. Mas aquele paciente que tem um eosinófilo maior do que 300, 400, mesmo que ele tenha um componente alérgico, a gente acaba preferindo o anti-L5. Agora, na vida, os fenótipos, eles são importantes ainda, na minha opinião. Então, por exemplo, você tem o fenótipo do paciente com asma induzida por doença respiratória induzida por aspirina, né? Esses pacientes são muito eosinofílicos normalmente, eles têm uma asma que é córtico-sensível e uma asma que responde muito bem a drogas que agem ali diretamente no eosinófilo. Então, assim, é muito individualizado. Quando a gente estuda o tezepelumab, a gente fica muito tentado, falando, meu Deus, né? Por que que eu vou fazer tudo aquilo? Porque ele vai ali, já resolve tudo aquilo. Eu acho que, independente disso, identificar o fenótipo é importante, que ele diz respeito ao prognóstico, né? A resposta terapêutica até no TSLP, no anti-TSLP. E, então, assim, acho que é muito individualizado, mas no SUS a gente tenta focar nessas 2 drogas que a gente tem disponível, tentar encaixar no fenótipo, assim. Mais perguntas, gente? Então, novamente agradecer aos palestrantes, a presença de todos, o apoio da Astra, e a gente encerra aqui a parte acadêmico-científica e continua só com a parte social. Obrigado, gente.